Então, eu entrei lá em 1978. A Folha era um jornal assim que tinha muita, como dizia assim, era muito respeitada nacionalmente. Tinha as matérias dela reproduzidas em outros jornais. Jornalistas do Estadão, da grande imprensa, enfim, procuravam a Folha de Londrina em busca de informações. Ela tinha um corpo de jornalistas, uma equipe fantástica, um pessoal investigativo, rebelde mesmo. E mesmo durante o regime militar, e olha que o seu João Milanês era muito afinado ao regime e tudo, mas era um empresário, precisava, se dar bem com o regime, porque era um governo que financiava, e os empresários todos eram... Deixa eu só fazer uma pequena pausa, que agora nós entramos também na internet, estava dando um pequeno probleminha, tá? E vou reapresentar a Vossa Excelência, estamos conversando aqui com o jornalista e escritor José Antônio Pedriali. Ele já trabalhou na Folha de Londrina, na Folha da Tarde, no Estadão, já foi correspondente em vários países da América Latina. E agora a gente está conversando com ele. Agora não tem o que fazer, vem aqui. Está aposentado, olá, sobre a passagem dele na Folha de Londrina. Ele trabalhou em várias oportunidades. Vai, Pedriali, conte tudo pra gente aqui. Então, retomando, eu estava falando da Folha nos anos 70. Quando eu entrei lá. Eu entrei no final da década de 70. Então era um jornal que tinha assim, muita presença, muito respeito no Brasil todo, servia de fonte para a grande imprensa nacional, né? E o João Milanês, apesar de sua vinculação com o regime militar, era uma aproximação, uma proximidade, digamos assim, mais comercial. Sobrevivência. Ele dava liberdade para os jornalistas, inclusive, criticarem coisas do regime, etc. Uma coisa curiosa, só para acrescentar, ele falou isso algumas vezes para mim, eu trabalhei muito tempo lá também, ele dizia o seguinte: eu me integro, mas eu não me entrego. E ele fazia um rebolation violento para poder conseguir entregar um jornal com qualidade, né? Porque sem boas informações não tem, mas também ele fazia, né, aquele meio campo, porque era necessário também, né? Exatamente. Ele tinha esse jogo de cintura. O João Milanês tinha realmente. Temos que reconhecer. Aliás, foi um dono de jornal excepcional em muitos sentidos, né? Sui generis, né? Sim. Porque, veja, primeiro que ele era um analfabeto funcional. Ou seja, ele tinha pouca capacidade. Ele lia, mas não entendia muita coisa do que lia. E não escrevia. Fenomenal, né? Saber não, então. Um dos maiores jornais do país. Exatamente. Quer dizer, um analfabeto funcional que tinha... Era dono de um jornal de importância nacional. Rimou, mas foi sem querer. Tá, e um jornal amplo. Sim, porque ser um analfabeto pressupõe que o cara vai montar um jornal para atender um grupo que ali lhe sustente. Não, teve um momento, inclusive... Um jornal amplo de opiniões. Teve um momento que, no ranking brasileiro de mídia impressa, ele ficou entre os 10 maiores do país. Porque tinha sucursal em Campo Grande... Tinha sucursal. O jornal chegava em Campo Grande, milagre. Não só chegava, mas era o diário oficial de Campo Grande. Exatamente, tinha sucursal em Campo Grande. No interior de São Paulo, em Santa Catarina, quer dizer, era um jornal era um gigante. Muito valente. Era um gigante. Foi uma grande escola, foi realmente uma grande escola. Sua e de muitos. Sim. Uma grande empresa, um jornal que fez história, deixou saudades, né? Porque hoje que existe... já é uma sombra do que foi. Não é por culpa do pessoal que está lá hoje, etc. A gente compreende que a situação é difícil para eles, porque da limitação financeira, enfim. Mas estão sobrevivendo bravamente, heroicamente, merece nossa consideração por isso. Você acha que Londrina carece de um periódico mais dinâmico, mais ativo, com um olhar mais intenso para a cidade, seus problemas, suas vantagens e virtudes? Porque o que temos hoje são os portais, principalmente das grandes emissoras de rádio, é um portal das emissoras de televisão, que ficam reproduzindo as matérias que o telejornal fez. Ele vai lá e reaplica, e quando muito dá um furo lá de um atropelamento com morte, uns absurdos que param o mundo para dar esses fatos tristes, é claro, merece espaço, mas parece que ele não tem muito o que falar com essas rasgadas de manchete, de um acidente de trânsito, da rua Paranaguá parou, assim, falta um veículo em Londrina? Podemos dizer que sim, mas eu não sei se teria viabilidade econômica nas atuais circunstâncias, em que existe hoje
uma rejeição de grande parte do público por motivações várias, inclusive políticas, uma rejeição à imprensa, seja ela escrita, falada ou televisionada. As pessoas hoje preferem as fake news que circulam aí nas internet. Esses dias atrás, eu até conversando com um amigo que apresenta esses jornais, esses programas, na verdade, que é um misto de policial, de entretenimento. E aí eu tava falando, pô, você não vai mais nas nossas peladas. Aí ele falou, Cláudio, eu não posso. Eu fiquei curioso, né? Eu falei, por que não pode? É porque eu dentro do estúdio, né, nesses formatos que tem hoje, eu preciso ficar andando muito para lá e para cá. Me chamou a atenção isso. Eu preciso ficar o tempo todo movimentando. Se eu vou num jogo desse, me machuco, quebro um tornozelo, quebro um pé, eu sou demitido. Porque como é que eu vou fazer de cadeira de roda, de muleta? Eu não vou poder. E ele me falou, e é uma coisa que é natural hoje nesses programas, que há muito mais entretenimento do que notícia. E quando há alguma notícia, se estica de uma forma que chega a ser nauseante, de tanto que se repete a mesma informação durante o programa. Tem programas policiais e mistos aí que chega a durar quase 3 horas. É impossível alguém prestar atenção num programa de 3 horas, né? Mas voltando um pouquinho, Pedrealho, eu queria conversar um pouco com você o seguinte. Você é um escritor muito reconhecido. Eu mesmo tenho vários livros seus. Você tem romances, como, por exemplo, Fuga dos Andes, O Anel do Capitão Schaeffer, eu nunca sei consigo... É Schaeffer, né? Schaeffer, que eu já li também. Schaeffer. Você fez um livro que eu acho maravilhoso, falando sobre a atuação do seu avô, né, como foi vereador aqui em Londrina. Isso. E também de vários personagens da política londrinense. Posso falar aqui, só para deixar... Sim, aqui eu estou com os livros na mão. Isso. Aqui, talvez até por coincidência, deu uma cronologia. Oscar de Novaes. José Oscar de Novaes. Temos aqui uma biografia foi prefeito pelo José Antônio Pedriali. Wilson Moreira. Ex-prefeito também. Ex-prefeito. Dalto Paranaguá. Também ex-prefeito. Também obra do nosso entrevistado aqui presente. Aí eu vou, para continuar, entre os políticos, o Álvaro Dias e a Santa Casa, que não é um político, muito pelo contrário, que tem uma história super bonita de trabalho, de cooperação, de uns tempos muito interessantes, como é que tudo isso surgiu, uma grande necessidade. E que mais que eu não falei? De pessoas. De pessoas. De biografias. Tem então, um assim, avô, de políticos. Que não está aqui o livro. Tem outras pessoas e tal. Mas de políticos são esses e do meu avô que não está aí, que também era político. O livro não tinha o enfoque. O livro do meu avô era o poeta da rebeldia. Ele era um grande poeta, com todo respeito, um dos maiores do Brasil, embora não tenha sido reconhecido, porque estava aqui em Londrina. Se ele tivesse em São Paulo ou Rio, com certeza teria sido reconhecido. Mas não importa ter sido ou não reconhecido, o fato é que ele era bom, mas bom, pra lá de bom, como dizer. Tá. Ele era muito competente, meu avô era genial. Mas então esses aí são personagens que tiveram envolvimento com a política. A Santa Casa é outra questão, mas faz parte da história de Londrina, por isso que eu trouxe, que era muito importante. Em determinado momento, era assim, digamos, um tema que galvanizou a cidade de Londrina no seu início, lá pelos anos de 36 a 44, quando contagiou ela foi inaugurada. Toda a comunidade. Todo mundo se envolveu, doando e tal. Etc. Aqui, até por conta da história, da nossa sociedade patriarcal, só temos homens aqui entre os teus biografados. Você biografou alguma mulher? Tem 2 mulheres, sim. Assim. Tem, elas não são daqui, são de Sertanópolis. Tá. A dona Faustina, o título do livro é a Videira de Faustina, e o outro é La Nostra Mamma. Que é um livro, a biografia da dona Genoefa Venturelli, do Moinho Venturelli. Certo. Que bacana. Ela é Venturelli por casamento, né? O sobrenome é outro. A dona Faustina, uma senhora que nasceu lá descendentes de italianos, nasceu num sítio lá no interior de São Paulo. E assim, a história de vida dela é sensacional. Uma mulher que ela educou todos os filhos. Primeiro ela educou os filhos. Ela saiu do sítio, veio de São Paulo, foi morar em Sertanópolis, no sítio. Ela deixou o sítio para morar na cidade, escolheu uma casa ao lado da escola, que era para os filhos estudarem.
depois que todos os filhos se formaram, exceto um que não quis. Isso aí foi até o momento, ele não quis, mas depois que ela formou todos os filhos, falou, agora eu preciso aprender a ler e escrever. Que bonito, que bonito. Então esse livro é A Videira de Faustina. Videira porque toda a história dela, isso é meio bacana, que na casa dela os filhos mandaram fazer um quadro com imagens relacionadas à infância dela nesse sítio em que ela nasceu e viveu até tantos anos. Então são várias peças, parece uma figura, um quadro medieval, porque ela ela é bidimensional, não tridimensional. Mas está toda a história dela ali, e lá tem a videira dela, ela tem muitas histórias nessa videira do sítio. E lá na casa dela, ela tem uma videira. Uma família de italiano tem que ter uma videira em casa. Né? E não é o meu caso, eu não tenho uma videira, eu tenho as falsas vinhas. Sim, eu já vi, hein? Eu já ia reclamar aqui. Ele pisa o vinho. É verdade. Bom, mas por falta de não ter a uva, eu tomo vinho. Tá muito bom. Eu sou um bom consumidor de vinho. Eu gosto também. Então, eu acho que para compensar. Só para concluir, aí Dona Genoveva, história muito bacana também, porque ela casou com um dos filhos lá, do fundador do moinho, e eles vieram do nada. Então, o Ciro Venturelli, que fundou o moinho, era um homem visionário. Eles tinham uma padaria, trabalhava toda a família lá, etc. E costumava faltar trigo. Não faltava, padaria sem trigo. Eu falei, nós temos que ter um moinho. Aí ele construiu um moinho, só que tinha um problema, ninguém produzia trigo na região de Sertanópolis. Ele não tinha de quem comprar a matéria-prima. Ele teve que convencer o pessoal a plantar trigo no carregador de café. Sei. Ele dava sementes, ele ia lá e colhia o trigo. Foi assim que ele começou. Hoje é uma potência. Doido. É uma potência, aliás, que se dividiu em duas, né? Porque houve um... Sim, mas exatamente, são duas potências então. Que nasceu do mesmo lugar. Sim, são duas potências. E depois, aí as gerações acharam por bem... Uma divisão. Ou fazer uma divisão. Quem chama o Pedregali? Vamos pegar um aqui, que está vivo, o Álvaro Dias. Posso fazer uma perguntinha antes, se você me permite? Sim. Você conversou, entrevistou dezenas de pessoas para todos esses livros, sim. Relacionados aos políticos. Sem dúvida. Você entrevistou personagens que foram decisivos na história de Londrina, por exemplo, o Oscar de Novaes. Inclusive, eu uma vez entrevistei, mas nada para um livro em si. Você conversou com várias pessoas, que eu me lembro que, se eu não me engano, você não falou pessoalmente com ele para esse livro. Não falei com ele. Exato. Mas você conversou com o entorno. Sim. Desses livros todos, você praticamente cobre aí para quase 40, 50 anos da história política de Londrina, considerando esses personagens. O que você entende que mudou na cabeça desses políticos de antigamente para os de hoje? O que a percepção que você tem do modo de fazer política, né? Política pública em especial, não a política privada, digamos, né? O que mudou que você percebe quando você se recorda de todas essas pessoas que você entrevistou? Olha, essencialmente é que esses políticos que mereceram aí essas biografias, eles viam o serviço público como um serviço público. Então, eles iam trabalhar para o público. Eles prometiam que eles achavam que podiam fazer e procuravam realmente fazer o que eles tinham prometido. E nenhum desses aí vamos usar um termo chato, se locupletou, digamos, de recursos públicos ou benefícios públicos. O Oscar de Novaes era um homem que entrou. Ele fez um bom capital, não foi rico, fez um bom capital. Era advogado, né? Ele fez um bom capital em Londrina. E para se manter na prefeitura, ele teve que vender imóveis. Porque o salário dele, ele doava tudo. Não era compatível com o padrão que ele desenvolveu como ele vendeu imóveis. Ele teve que vender imóveis. Ele teve que vender imóveis para se manter. O padrão de vida. Quando ele ganhou a eleição, um vereador muito famoso aqui em Londrina, Daniel Gonçalves, sim, o chamou. Tinha imobiliário. Ficou muito famoso, foi vereador várias legislaturas. Falou, doutor Oscar, eu vou caminhar no início da gestão, era no final da gestão anterior, não sei, um projeto para aumentar o seu salário. O senhor, o que o senhor acha? Eu falei, pode esquecer. Quando eu me candidatei, eu sabia qual era o salário. Então agora não é justo que você queira mudar o salário.
E não vai adiantar nada você querer aumentar o salário, porque eu não vou usar esse salário. E foi assim mesmo. Ele doou o salário dele, sempre. A mesma coisa fez o Wilson Moreira. Sim. E esse povo, ele doava e não ficava fazendo showzinho na televisão, falando, olha aqui, exatamente, tô dando dinheiro aqui para o Hospital do Câncer. Eu só fiquei sabendo, por exemplo, que o Wilson Moreira, que eu acabei na atividade profissional nossa de jornalismo, eu cobria a prefeitura por muitas vezes, eu só fiquei sabendo que ele doava o salário muitos anos depois que ele saiu da prefeitura, que um secretário da Fazenda dele, um dia eu estava batendo papo com ele, ele falou, você sabia que ele pegava, ele não... Gabardo. Exato, eu falei, não botava a mão do dinheiro. Eu falei, como assim? Ele falou, não, tu já mandava doar tudo, já tinha as entidades que ele passava e tal. Você acha que então essa é uma... Mas, é uma grande diferença nesse sentido. Em termos de integridade, de ética, sabe? De responsabilidade pelo cargo, que eles sabiam que aquele cargo era... Eles eram responsáveis de uma cidade para cuidar. Vamos lá. Dar o salário, doar o salário, discretamente ou não discretamente, é uma opção muito pessoal e que pode caber até uma leitura popularesca e o cara fazendo populismo, né? Não é o caso desses personagens que nós trouxemos. Sim. Mas a pergunta do Cláudio, o que muda no comportamento dos políticos que você biografou, acompanhou como jornalista, para o quadro que nós temos hoje de nomes? Então, o que nós vemos hoje, de modo geral, sempre há exceções, são políticos que são profissionais. Não existe, eu acho que não existe problema em ser um político profissional. Eu acho que é político. Fazer carreira na política também não vejo problema. Mas eles estão visando mais a carreira política do que exatamente a satisfação do bem comum. Fazem propostas mirabolantes, fazem acordos subreptícios, né? Escusos e que muitas vezes nem são escusos, mas com a máquina de comunicação consegue transformar aquilo numa necessidade que não havia, com emendas que não se explicam, bilhão de emenda que não tem destino, ninguém sabe para onde vai. Exato. Que nós temos hoje isso. Algum desses políticos em evidência hoje pode falar assim, esse se eu fosse dono da cadeia, esse eu não punha na cadeia, você seria o delegado? O xerife? Como é que eu digo que é o político? Assim, você tem algum nome evidente aí? Então eu sei que eu sou suspeito. Porque eu fiz a biografia. O Álvaro Dias. Hoje ele está aposentado, não sei até quando, se vai ficar, não. Mas o Álvaro Dias é um cara que teve 40 e poucos anos de mandato. Mais, hein? Não, de mandato mesmo. De mandato teve mais. 10 mandatos? 40. Não, 40 eu esqueci agora. Porque ele começou na política na década de 60. 68 ele 68, se elegeu vereador em Londrina. Exato. Eu, inclusive, ia assistir alguns comícios dele. Ele ia com meu pai me levava e tal, sabe? O meu pai ia votar votou no Dalto Paranaguá. O Dalto Paranaguá concorria com o João Olivier Gabardo, do mesmo partido. Naquela época os partidos podiam lançar mais. Tinha sublegendas e tal. Meu pai ia votar. Tô ficando velho, eu lembro da sublegenda, rapaz. Você vê que coisa. Que coisa. Sim. O Gabardo era concorrente do Dalton. Sei. Certo? O meu pai ia votar no Dalton, mas ia assistir os comícios do Gabardo, principalmente porque o último que discursava antes do Gabardo começar a falar, que era para levantar a multidão lá, tal, o povo, era o Álvaro Dias. Menino Álvaro Dias. Pô, rapaz, o cara empolgava. A mulherada, então, subia nos tamancos. Então, o Álvaro passou todo esse período no Congresso. Começou em 68, ficou 8 anos sem mandato. Então, encerrou em 2022. Vamos fazer a conta aí. O garotinho aqui. 68 para você não está pensando assim com a gente. Faz as contas para nós aí. Ninguém fez aqui? Qual é o seu nome? Daniel é o diretor artístico de tudo aqui. E nosso estatístico matemático também. Estatístico matemático com PhD em Harvard. E está aqui fazendo mentoria na Rádio Clube de Londrina. Exatamente. Agora que são
7h28. Pô, eu tava preocupado, viu, Marquinho? Que até Quase que eu agora- perdi a hora para dar hora, Até Claudião. agora você não tinha falado nada. Se você considerar 54 anos da época que ele começou até 22, porém, ele ficou fora 8 anos. 8 anos. Aí você teria 46 anos. 46 anos. Então, ele não teve nada. Assim, algum episódio que o tenha comprometido. Tinha surgido suspeita disso. Nada. Tem a fofoca. Mas fofoca todo político tem. Porque político ou é ladrão ou é viado. Mas ele ficou com uma Ou marca, corno. o Álvaro Dias. O político é assim, é homem, é ladrão, Porque você. viado ou corno. Ou é adversário, o cara tem que nominar para alguma Sim, mas coisa. é as coisas. Zé Janine na Crack Press. Exatamente. Me corrijam se eu estiver enganado, que nunca é difícil. O Álvaro Dias, de quem estamos falando aqui, que não seria, se você fosse xerife, não estaria na sua cadeia de políticos, ele tem um episódio da cavalaria contra os professores, isso gerou uma inimizade, marcou a imagem dele. Ele sofre até hoje e ele... Soltou os cavalos em cima dos professores. Ele mandou soltar, ele nem estava em Curitiba. Primeiro. Tá. Explicar esse episódio é difícil, mas nós estamos falando de integridade, etc. Se eu explicar esse episódio, os professores iam invadir o Palácio de Iguaçu, a cavalaria defendeu. Só isso. Fariam isso também. E aí Então, ficou uma leitura distorcida? Isso, que ele mandou... Não. Os Ele adversários tinha dado aproveitaram. ordem, inclusive, para que não houvesse repressão. Mandou, inclusive, que a última Até linha... porque ele era professor também, né? Então, a última linha de defesa lá do perímetro, o último perímetro de defesa do A palácio... linha de corte mesmo. ali tivesse composto por mulheres, grande parte, que eu quero muitas mulheres aqui. Era uma época que tinha pouca mulher na PM, que era justamente para maneirar a situação. Mas aí houve uma evasão. O pessoal, nem eram os professores, eram os sindicalistas bancários que estavam fazendo o maior tumulto ali. O pessoal da CUT que tinha vindo de São Paulo. A CUT tinha sido acabado, há pouco tempo tinha sido fundada e tal. Né? Foi isso que eles invadiram e a polícia foi segurar. E aí os soldados, eles começram a bater nos soldados. Os soldados soltaram o quê? Bomba de efeito moral, estampido e fumaça. Aí a coisa virou. E aí o pessoal ainda foi tentar entrar no palácio. Aí os caras ficaram lá, cavalaria defendendo. As imagens são poucas, assim. Imagem é foda. Um cara em cima, um soldado em cima do cavalo. De uma professorinha de 50 anos de idade é ruim. Acontece. Mata. Mas, se você quiser, eu posso até te passar depois, Marquinhos, um detalhamento de como foi feito tudo isso aí, porque não dá para explicar aqui tudo. Que houve todo o inquérito militar, policial militar, etc. E os soldados foram absolvidos. Foi comprovado que eles estavam reagindo em legítima defesa. Certo. E agora, para encerrar... vai porque a gente precisa ir para o glorioso intervalo. Para encerrar, senhor qual o José único Pediale? ex-governador do Paraná que não recebe essa aposentadoria poupuda? É verdade. O Álvaro. É o Álvaro Dias. O Roberto Requião de Melo e Silva saiu no tapa com os tribunais. Inclusive, aí pra quando poder o receber. Álvaro fala assim, é uma brincadeira, quando ele falou pela primeira vez para a mulher, falou, olha, mulher, fez as contas, falou, até agora, a dona Débora, muito Sim, inteligente. Ele fez as contas e falou, olha, eu deixei de receber nesse período alguns milhões, eu não me lembro quanto que era, deve de ser, aposentadoria. Ela falou, eu daí, eu, falei, eu durmo tranquilo. Ela falou, mas que sono caro, hein, meu? Dava um E mercadinho. com mas este coisa. sono caro, vamos pro intervalo e já voltamos com o Lugar da Fala. Para esse bate-papo gostoso com José Antônio Pedregali. Você está ouvindo na Clube FM Lugar da Fala. Clube FM, a sua Clube 95.7. Clube.
Restaurante Porco no Tacho do Julinho. Almoço aos domingos, com buffet de saladas, pratos quentes, carnes assadas, sobremesas, a melhor costela e o sensacional carneiro. Ambiente familiar, cerveja gelada e música ao vivo. Restaurante Porco no Tacho do Julinho. O melhor restaurante rural da região. Rua Domingos Cantagalli 20 no Heimtal. Fone 3326-4473. Atenção, ouvintes! Ainda dá tempo de começar 2025 enxergando o melhor da vida. Na Ótica Visoflex, você faz seus óculos de grau com tecnologia avançada e laboratório digital próprio. Promoção: óculos em dobro. Compre um e leve dois. Tem Visoflex na Saúl Elquindi 1245, na Mato Grosso 1435 ou na Souza Naves 289, Sala 2B. Ligue ou chame no Zap 43-3356-4848. E tem mais, agendamos sua consulta com o oftalmologista e damos 50% de desconto na sua lente. Só na Óticas Visoflex. Qualidade, tecnologia e as melhores ofertas para você enxergar longe. Para não ter surpresas nem custos abusivos, faça o Elo, Programa Assistencial. São vários os benefícios na área da sua saúde e você precisa fazer o seu. Ligue 33449000. A partir de R$ 49,00 mensais. Você e mais 9 pessoas sem grau de parentesco e pessoas acima de 65 anos terão direito a descontos em consultas, exames médicos, odontológicos e a um plano funeral completo com direito à cremação. Ligue Elo Programa Assistencial 33449000. Venha para o Mercadão Prochê. São mais de 80 lojas, o mais charmoso de Londrina. Na Praia Brava, Empório do Peixe, você encontra uma seleção premium de frutos do mar com a qualidade que só um empório especializado pode lhe oferecer. Lá, o destaque é o salmão selvagem do Alasca, reconhecido por seu sabor único. O camarão rosa do Praia Brava, Empório do Peixe, é ideal para quem busca frescor e qualidade superior a cada prato. Visite, experimente o melhor da gastronomia do mar em um só lugar. 43 30 31 95 44, boxes 96 e 97. Venha para o Mercadão Prochê. São mais de 80 lojas no mais charmoso de Londrina. Na Bela Doceria, você pode encomendar para suas festas de fim de ano as melhores sobremesas e o melhor cheesecake de frutas vermelhas da sua vida. Com uma geleia caseira de frutas frescas e uma textura cremosa que derrete na boca. Uma experiência única e deliciosa. Visite a Bela Doceria. Encomendas pelo WhatsApp 33416324 e siga no Instagram, @Bela Doceria. Como? Pode repetir. Se você não entende, com a Binaural você vai ouvir. Aparelho auditivo é tecnologia, discreto, confortável, com assistência e garantia. Como? Pode repetir. Se você não entende, com a Binaural você vai ouvir. Agende uma consulta gratuita pelo site binaural.com.br ou então... Como? Pode repetir. Continue ligado. Verão é na Clube FM. Atenção, Londrina e região. É hora de aproveitar o segundo bazar de verão do Outlet.go. A campanha que foi sucesso total está de volta com peças selecionadas incríveis a partir de R$10 e preço máximo de apenas R$50. Isso mesmo, peças selecionadas por R$10 e preço máximo de apenas R$50. Moda masculina, feminina, infantil. Renove o guarda-roupa da sua família inteira gastando pouquíssimo e ainda você pode parcelar em até 10 vezes sem juros nos cartões e tem brinde especial. Vá até uma de nossas lojas, diga que você ouviu aqui na Rádio Clube e garanta o seu. Estamos te esperando. Avenida Winston Churchill, 1560, em Londrina, anexo ao Supermercado Amigão. Rodovia Celso Garcia Cid, quilômetro 401, na Varta, ao lado da Strasberg Tortas Alemãs. Outlet.go. Mais moda, mais verão, muito mais economia. Como? Pode repetir. Se você não entende, com a Binaural você vai ouvir.
Aparelho auditivo é tecnologia, discreto, confortável, com assistência e garantia. Como? Pode repetir. Se você não entende, com a Binaural você vai ouvir. Agende uma consulta gratuita pelo site binaural.com.br ou então... Como? Pode repetir. Entrega de gás não é igual a delivery de pizza. Segurança é coisa séria. E na Paralego Gás, isso vem em primeiro lugar. Com mais de 27 anos no mercado, somos revenda autorizada Supergás Brás, levando energia confiável para residências, restaurantes, condomínios e empresas. Equipe treinada, normas da ANP e pesagem precisa no gás P45. Você só paga pelo que consome. Paralego Gás, profissionalismo, segurança, economia. Ligue 4342-7720 ou visite a loja na Avenida Henry Prochet, 1155. Clube FM. Estamos apresentando Lugar da Fala. De volta com o Lugar da Fala, aqui comigo, Marquinho Gomes e também o jornalista e escritor José Antônio Pedriali, no momento mais light da vida dele, porque ganha muito dinheiro escrevendo livros. É isso, né, José Antônio Pedriali? Sim, é verdade. Inclusive, é verdade. Eu sou o maior acionista da Tesla, depois do Elon Musk. Do Facebook, eu sou o terceiro. Da Amazon, você Mas também lá com o Da Amazon, estou mais ou menos no E aí, no Zuckerberg, você com a Meta e tal. Mas você fez um comentário, nós temos uma televisão ligada aqui no estúdio, que está reproduzindo a posse do Donald Trump para o seu segundo mandato, e você fez um comentário em off, e eu deselegantemente vou falar o que você disse. Um dia negro para a nossa história, a posse de Donald Trump. Isso é fake news. Você está falando é fake news. Eu não falei nada disso, não. É fake news. Eu gostaria de chamar alguém para checar, fazer a checagem. Não pode mais fazer checagem. E não pode fazer checagem. Liberdade não pode. Liberdade de expressão desde que seja para mim. Certo. Tudo bem. Como o Bolsonaro, que fica... Deus, Pai, Família e Liberdade. Liberdade de expressão ilimitada. Aí o Haddad... Para quem não morre de amor, associa o Bolsonaro às fake news sobre o PIX, etc. Sim. E o Bolsonaro, qual a reação dele? Vou processar o Haddad. O homem que mais mentiu na história desse país, na presidência, fora da presidência da República, vai processar o Haddad. Bom, voltando ao caso do Trump, é outro grande mentiroso, soberbo, sem escrúpulos, e é o primeiro criminoso a assumir a presidência dos Estados Unidos. Inédito. E a missão dele, ele vai arrebentar com toda... E criminoso, quem está dizendo isso não é você, assumido, né? Não, ele foi condenado. Assumido e condenado. Estadunidense. Condenado. Não teve outras condenações porque se reelegeu e a promotoria desistiu, tudo, né? etc. e tal. Né? Mas o homem que aproveitou esse momento de estar no apogeu da fama, etc., e lançou uns bitcoins aí, faturou bilhões de dólares. A mulher dele lançou um meme coin. Outra coisa também, olha, o negócio absurdo. Mesma hora o cara usar o poder político para ganhar dinheiro. Já como de cara. foi feito aqui no país também, falando... Bolsonaro, me perdoem aí os ouvintes, né? O Bolsonaro, Messias, que veio para impedir que o comunismo tomasse conta do país. O comunismo que está ali, na nossa fronteira ali, entrando, dominando, escondido na Amazônia, escondido nos livros, até na Bíblia tem comunismo. Impressionante. Impressionante. Ele vem comunismo em tudo. Nossa. É claro que esse povo não gosta de Pix. Sim. Pô, eles fazem as transações estranhas lá. Tudo escondido por baixo do pano. Mas é fake news, o que eu falei é fake news. O que eu falei é fake news. Eu vou pedir licença a você, para ele completar aqui o que você prospecta com a sua experiência como jornalista, um correspondente internacional, que conhece a realidade da América do Sul, da América Latina, e também, por conta disso, sabe da influência da América do Norte. O que você vê aí para o futuro com a união de três grandes poderosos da atual mídia, que é a Meta, o X e o Bezos lá da Amazon, com o Trump?
que Então, o mundo veja pode bem. esperar, na tua visão? É a famosa plutocracia, né? É a união do poder político, Trump, poder econômico desses magnatas aí que estão com ele, e o poder da informação que são controladas por esses magnatas. O poder da informação sem menor escrúpulo em conter a desinformação, a mentira, vão deixar a coisa correr solta, que não interessa para eles. Então eu vejo com muita preocupação não só a situação dos Estados Unidos, mas o contexto internacional que se cria, que nós entramos nesse momento. Nós temos lá o presidente autoritário, vingativo, presunçoso, sem escrúpulos, que é o Trump. Na Rússia, nós temos um Putin, que é a ressurreição dos czares, outro assassino, corrupto, autoritário ao máximo, inescrupuloso também. E temos a China, que é é muito curioso falar que a China é comunista. A China é um país de governo único e totalitário, mas com liberdade de mercado. Capitalista ao Capitalismo extremo. mais selvagem que pode existir Isso. dentro de um Estado que até há pouco tempo, tem uns 20, 30 anos, explorava de forma absoluta o domínio total dos meios de produção. Né? Mantém-se o partido como absoluto. Como tem a África, que não interessa, e temos a Europa muito fragilizada hoje, com um problema muito sério, economicamente. Aliás, você ficou lá alguns meses na Eu fiquei Itália, 2 meses e meio. Que está agora com um governo também De direita. de direita. Sim. O que você percebeu lá, essas mudanças? Então só eu vou terminar Sim. aquela coisa e depois eu volto na Sim. Itália. Então nós temos hoje esses 3 polos. São 4, digamos, são 3 polos com a Europa no meio. Os Estados Unidos, autoritarismo, a Rússia, autoritarismo, e a China, autoritarismo também. Então eles não têm só pretensões políticas, né, mas têm pretensões econômicas e de ampliar território. Né? Já o político ali é muito sério. No caso da Itália e da Europa, que a gente vê, a Giorgia Meloni é de um partido de direita, muita simpatia ao Benito Mussolini, mas que conduz um governo de forma com moderação. Um governo com Havia um moderação. certo medo que ela radicalizaria. Não, mas ela é esperta, ela é inteligente, ela sabe que tem certas coisas que não pode avançar. A sociedade europeia está assim, mais evoluída, está muito né? cristalizado essas conquistas sociais, está muito cristalizado isso aí, né? Conquistas sociais, culturais, etc. Então é difícil acontecer. Mas a Alemanha está entrando num período, está num período de dificuldade econômica, mas a Alemanha é sempre uma grande potência. O governo, enfim, vai ter plebiscito lá, uma nova eleição, daqui a pouco foi dissolvido prematuramente. O Jorge Schulz lá não deu conta. Deu conta. O que existe consiste? Hoje nós temos a União Europeia, com um governo lá na União Europeia, o que dificulta um pouco que líderes locais se projetem. Além desse problema, porque o poder é compartilhado, eles têm um parlamento europeu e tem o presidente da União Europeia, e na verdade é que dita as regras para os demais países. Eles criaram uma federação superior aos países individuais, né? Isso. Então, eles estão enfrentando problemas econômicos, problemas sociais, o problema da migração e imigração é muito sério lá, porque houve realmente um fluxo muito grande de Oriente Médio, de pessoas do Oriente Médio e da África, norte da África, sobretudo. É o retorno da maré, né? Eu considero isso, sabe, a nova invasão bárbara, sabe? No tempo dos romanos, vieram os bárbaros do norte da Europa e destruíram o Império Romano, militarmente. Mas... Nesse caso, eles estão entrando e solapando a economia, porque custa manter caro. essa pessoa, custa para o governo, que programas sociais. Sim. E culturalmente também, eles estão enfrentando, eles estão querendo se impor. Divergências culturais. E religiosas também. Esses tempos atrás eu li um texto que o autor dizia o seguinte, que é curioso nesse nosso mundão, né? Quando Roma resolveu expandir seus territórios, era uma espécie de uma colonização.
Quando houve o inverso, não, somos invadidos por bárbaros. Quer dizer, se você invade, tudo bem. Quando É você como a invade... Europa que invadiu a Sim, África. exatamente. E agora está tendo retorno, porque ficou com o espólio, ficou com o capital, ficou com a riqueza. E esse povo falou assim, eu vou para lá, né? Porque eu quero conforto, que eles vieram buscar aqui a matéria-prima para esse conforto e hoje vivem bem melhor. Sem dúvida alguma, melhor que Ruanda, qualquer país da Europa, ou não. PDR, mudando na verdade não, mas a gente falou muito aí da posse, falamos aí da posse do Trump. O Brasil corre esse risco, por exemplo, de na próxima eleição dar uma guinada novamente para a direita, porque o fio na navalha é pequeno ali, né? A eleição do Lula desta vez não houve uma explosão de votos e pode ser que aconteça alguma reviravolta novamente ou não? Então, o que nós você tá vemos o olhando governo aí? Lula comparado com o do Biden, Biden foi um bom governo, fez um bom governo. Acontece que foi um governo medíocre, ele já estava com problemas... Esgotado, né? Esgotado física e psicologicamente. Foi um governo fraco, né? E essa fraqueza do governo, até superdimensionada pelos eleitores, que proporcionou a volta do Trump. Aqui no Brasil, o Lula tirou o Bolsonaro, porque o Bolsonaro exagerou em muitas coisas. Até bolsonaristas, que têm um pouquinho de bom senso ainda, reconhece isso. O Bolsonaro exagerou, principalmente aquela questão da Covid, uma série de coisas assim. Mas o Lula, esse terceiro, ele está... não vou dizer que esteja irreconhecível, porque ele é a mesma pessoa, mantém os mesmos princípios, os mesmos métodos, mas ele está desgastado e o governo dele não está mal, mas tem um problema sério. A questão principal que eu vejo, uma grande falha no governo, é o excesso de gastos que está pressionando a dívida brasileira, né? No mais, e o que está dificultando a reforma tributária por conta das compensações que seriam necessárias feitas pelo governo. A esquerda quer gastar. E é uma briga, uma hora acaba, né? E é uma briga louca, né? Porque a esquerda não quer gastar e a direita não quer pagar imposto. Né? Então você tem um jogo meio esquisito que, por exemplo, o que os governos, isso independente de direita ou esquerda, dão de benefícios fiscais para alguns grupos empresariais, alguns segmentos, é uma maluquice. Maluco, muito dinheiro. Muito maluco. Se você imaginar que, independentemente do governo, os bancos lucram o que lucram no Brasil, é uma coisa fabulosa. Fabulosa. Mas viu, Claudião, e diferentemente dos Estados Unidos, o Bolsonaro está com os direitos políticos suspensos. Sim. O que não aconteceu com o Trump, porque não deu tempo. Na justiça aqui. A manobra pode-se reclamar do Xandão, mas funcionou. Funcionou em relação ao Bolsonaro, que nesse caso nem foi o Xandão. Porque lá não tem uma justiça eleitoral específica, por exemplo. Aqui tem. Aqui há uma justiça eleitoral específica que trata só desses casos. Exatamente. Então o Bolsonaro está com os direitos políticos suspensos e juridicamente eu não vejo como ele possa reverter. Porque ele pode ser uma ação política. Juridicamente ele não pode reverter, porque ele já esgotou as chances no Tribunal Superior Eleitoral, que foi quem retirou os direitos dele. Ele agora está recorrendo ao STF. O STF não vai desautorizar o que foi feito. o Tribunal Superior Eleitoral. Sim. O Bolsonaro tem 2 votos garantidos, nem sei se é garantido. Porque nas últimas, Nunes Marques e André Mendonça, eles ficam trocando um que favorece vai o Bolsonaro. Com a maioria, o outro vai... Eles ficam trocando. Então, eu não vejo chance. Eu quero fazer um posicionamento... Então voltando, a direita pode voltar. A direita pode voltar. Logicamente não com o Bolsonaro. E nesse momento, a direita tem muito mais chance do que a esquerda. Embora o PT seja de centro-esquerda, enfim. Mas com alguém mais moderado. Né? A esquerda, ou seja, não tem um nome para lançar fora o Lula. Se o Lula não se reelegerá. E também não está formando ninguém para poder disputar. As circunstâncias vão ser diferentes. O Bolsonaro não vai poder voltar. Mas então a direita tem nomes. Tem o Caiado,
Você tem O governador de São o Paulo, São Paulo Tarcísio. Tarcísio, que eu acho o mais forte de todos. O próprio Ratinho Por causa aí da também projeção. está tentando buscar um Ah, espaço. então, É, mas ele tá no- Não, É, diante, sim, não, mas diante ele do quadro tá- é é. inexpressivo. Não, Sim, Aí, mas sim, mas não, tem até, não, uma, não. até o Desculpa. marqueteiro que foi candidato a prefeito de São Paulo, lá tem mais chance que o Ratinho. Ele, nas pesquisas, ele desponta aí em quinto, sexto Pesquisa lugar. no Paraná. Não, Brasil. Não, tudo bem. Brasil. Eu entendo do... E até porque você acho está que se o esquecendo Claudão de um tá certo. problema. Por exemplo, a maior parte do voto da esquerda é na região norte e nordeste, que é o maior reduto, por exemplo, do pai dele, em audiência, que é muito querido nessas regiões. Me desculpa, mas ajuda a alavancar a candidatura. Tá, não tenho dúvida nenhuma. Não precisa pedir desculpa, não. O Ratinho é uma máquina de comunicação. Eu quero fazer aqui um posicionamento da nossa audiência, que a gente está aqui com o José Antônio Pedriali, jornalista e escritor, experiente, jornalista na área de política, e ele está falando e batendo forte no Bolsonaro. E eu quero que você, ouvinte, saiba que nós estamos diante de um dos maiores críticos da esquerda, principalmente, um dos maiores críticos do Lula, que é o Pedriali, nosso convidado de hoje, né? Com certeza um cara que tem uma postura muito definida e muito clara contra o Lula e contra os governos do PT, principalmente. Só para posicionar a audiência, que nós estamos correndo um Fico risco... agradecido. É, nós somos- eu agradeço porque o você é um esclarecimento. crítico do Lula, um crítico do PT, né? E há décadas, viu? E há Não é de décadas, agora, não não. virou agora, não. É um cara que se indispôs aí em muitas reuniões por conta disso, enquanto que o Lula e a Dilma estavam em evidência. Já o Pedriali já era um combativo, crítico à esquerda. Isso é só para posicionar, para você não sair lá fora e os bolsonaristas se pegar. Obrigado. Porque nós estamos correndo esse tipo de risco. Agora, a liberdade de expressão... Não, mas também, eu trouxe os seguranças aí. Liberdade de cacete. Aqueles dois caras que chegaram no Opala Preto. Não, mas tinha mais 3 carros que você não viu. O Nas Opala- Harley Ele é Davidson. disfarçado. O Pala Preta era do tempo que eu tava no exército, lá em 80, hein, meu? É caravana preta. Era só eu os fiz Opala questão. Preto. Não, a Caravan. Caravana. A Caravan. A Veraneio. Veraneio Verde. Veraneio. Dirigi muito, inclusive. Veraneio Verde. Eu estudava em São Paulo no período do governo Verde militar. fosco. Eu sei o que era aquilo. Eu sei Verde o que era fosco, aquilo. é. Andava Mas- toda apagada. mas Vamos deixar um... Eu quero uma Nós pausazinha. vamos dividir o cara no meio Quero aqui, uma bicho. pausazinha. Você foi para a Itália, eu sei que foi também por uma questão de ver passaporte, tal, cidadania, mas também foi dar uma burilada em informações para a possibilidade de um novo livro, certo? Sim, certo. Sobre o que exatamente que você pretende escrever? Sobre Montese. A cidade de Montese fica lá nos Apeninos bolonheses, nos Apeninos. Essa cidade vai fazer agora, esse ano comemora-se 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E no dia 17 de abril, de 14 a 17 de abril, os brasileiros libertaram a cidade de Montese do domínio nazista, né? O Brasil participou, ficou 10 meses na Itália. pracinhas. As pracinhas. Tá. Então, foi uma campanha muito dura. A participação brasileira foi pequena. Mas decisivas em alguns Não, mas pontos. decisivos e num território pequeno, mas foi muito difícil. Eles estavam lutando numa região montanhosa e no inverno. Né? Inverno para brasileiro. Mas no é o inverno fim da ainda picada. rigoroso. É. Até os italianos sofreram. E eles tinham que ficar ali. Foi uma guerra de trincheira, de ocupação metro a metro, toda aquela montanha dos Apeninos. E Montese foi então libertada pelos brasileiros e se criou, desde aquele momento, um sentimento de gratidão e de amizade da população de Montese em relação aos brasileiros. Então, eles não comemoram no dia 17, o dia da libertação mesmo, comemoram o dia 25, que foi quando a Itália, enfim, finalmente se rendeu. E eles fazem nessa comemoração, eles fazem uma comemoração na cidade, um grande momento, e eu acho que o ápice desse momento é quando os estudantes, a garotada, canta lá diante da bandeira da Força Expedicionária Brasileira, eles cantam o hino da Força Expedicionária, o hino do Pracinha, eles cantam em português. Pô, que massa, cara. E eles têm vários monumentos. Emocionante. Eles têm vários monumentos lá, etc e tal. E eles E lá recebem... esteve você para
buscar material então, para essa tua assim, história. eles têm esse... Eu fui lá, colhi bastante, tive muita informação, colhi muito, e tive a ajuda de um jornalista lá, que foi fundamental, ele tem vários livros, etc. Me ligou... Vai ser documentário ou vai ter uma coisa de ficção? Não, é documentário mesmo. Né? É Montese, a cidade italiana, libertada dos nazistas pelos brasileiros, uma coisa assim. Vai ser o título do livro. E você conseguiu muita informação? Consegui bastante informação, conversei com muita gente e trouxe também muito material bibliográfico e tudo, né? Está estudando e lendo lá. Tem um catálogo de coisas que eu trouxe e devo voltar lá em abril. Claudião, vou pedir lá, licença a você para aproveitar aqui o Pedriali, este jornalista combativo, que admira uma redação com jornalistas que vão atrás da informação, que querem a verdade, gente briguenta, com uma expressão como ele usou aqui, com postura, jornalistas que vestem a camisa da informação por um todo. Então, sendo você este cara que eu aqui tentei descrever, eu quero que você, que não vai se furtar em me dizer e fazer rapidamente, que o nosso tempo é pouco, uma análise do governo que deixou Londrina, Marcelo Bellinati, e o governo que está assumindo agora. Vamos começar pelo Marcelo Bellinati? Sim, Marcelo Bellinati foi um bom prefeito. Ele foi um bom prefeito. Na minha avaliação, ele foi um bom prefeito. Para começar, não teve nenhum caso de corrupção. Isso é obrigação, mas hoje, quando não tem, a gente... vira exaltação. Não teve. Ele trabalhou... Ser correto agora virou exaltação. Ele foi inteligente? Foi inteligente, enfrentou a pandemia com muita inteligência, muito profissionalismo médico. O médico que não se deixou vencer aí pelas maluquices que aconteceram naquele momento. Ele foi um bom prefeito, fez obras, trouxe algumas empresas para cá, deixou a cidade bem arrumadinha financeiramente também. O novo prefeito, eu só posso desejar a ele que tenha sucesso. Bom, você conhece a carreira do novo prefeito, Thiago Amaral, como deputado e afins? Sim, ele é um moço promissor aí e tal. Eu acho que se fizer um bom governo, ele vai... Se ele fizer um bom governo, ele vai ser um bom prefeito, Pedriali. Isso é claro. Sim. Então, eu espero que eles façam um bom governo. Como deputado, o que é que você pode comparar? Nada? Assim, ele tem um alinhamento incondicional ao governo Ratinho. Isso ficou... Não tenho o que esconder. Ele é alinhado ao governador Ratinho. Ele apoiou tudo, provou todos os projetos estratégicos que o Ratinho apresentou à Assembleia, inclusive a privatização da Copel, a concessão das escolas a empresas, né? Eu espero que ele não queira fazer isso aqui no ensino público também, né? Transferir escola. Privatizar a educação. Na verdade, é privatizar a verba da educação, que deve continuar com os mesmos quadros, com o mesmo perfil de trabalho, somente o salário vai ser pago por essa empresa que recebe antes dos municípios e do Estado, uma coisa... O Ministério Público embargou isso. E claro, cabe o embargo perfeitamente. É muito preocupante. Pedriali, eu queria te agradecer imensamente esse bate-papo. Falei pra você que era 2 horas de conversa. O Marquinhos me ligou e falou, não, tem que ser umas 4 horas de prosa. Eu falei, bom, mas não dá. Tem que ser, só com direito à água não ia. Exatamente, passar mas a próxima vez, hora, a primeira garrafa. De uísque, né? Exatamente. Eu tenho um amigo que falava assim, vou fazer um programa de entrevista que vai chamar da metade para baixo. Só começa a conversa depois da metade da garrafa de uísque. É ótimo isso. Essa é ótima. Da metade para baixo. Bom, eu só tenho a agradecer, porque é uma honra estar com vocês aqui. Eu quero muito agradecer e registrar minha satisfação. Mas é um privilégio estar aqui, eu fico muito agradecido. Pedriali, muito obrigado mesmo. E Marquinho, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença sempre brilhante. Eu que agradeço. Eu preciso mentir um pouco para as pessoas saberem que eu minto. Brilhante sempre. Fake news. A liberdade de expressão. A liberdade de expressão. E claro. na próxima segunda-feira voltaremos mais uma vez com o nosso Lugar da Fala para discutir um pouquinho sobre política da nossa querida e amada Londrina, esta terra de pé vermelho. Tchau, muito obrigado.